Olá, viajantes do universo do teatro, sejam muito bem-vindos ao ET Extra Teatral. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a peça Os Jogadores, do Nikolai Gogol. Nikolai Gogol, ele é um escritor ucraniano, mas ele contribuiu muito para a literatura russa aí do século XIX, sobre o Império Czarista. Ele é mais conhecido pelos seus romances, por suas ficções, inclusive O Capote é um livro muito conhecido dele, né? Uma história muito conhecida. Também tenho essa edição aqui da Editora 34 e vou usar o livro também da Editora 34 de teatro completo do Nikolai Gogol. Essa edição que eu tenho aqui da Editora 34, ela tem a tradução da Arlette Cavalieri, é uma tradução direta do russo que torna esse livro muito singular. Todas as dramaturgias completas do Gogol a gente tem nesse livro aqui, porque existem outras dramaturgias dele que não foram ou publicadas ou que são muito fragmentadas. E também esse livro contém uma introdução, um prefácio que é muito legal, que traz bastante informação sobre as montagens, a encenação da época e até mesmo sobre o autor. E eu escolhi essa peça, Os Jogadores, porque a peça mais conhecida do Gogol é o Inspetor Geral. Então pensei, acho que eu vou trazer uma coisa diferente, né, para não cair no óbvio, até porque existem muitas edições para comprar do Inspetor Geral. Já dos Jogadores, eu sinceramente não encontrei, mas nesse livro das obras completas que eu mostrei para vocês, tem, e nós temos a sorte de ter uma boa tradução aqui. É uma peça de 1842, embora ela tenha sido começado a ser escrita muito antes de ter sido publicada. Mas vamos lá para a história da peça. Essa peça, ela é uma comédia de um ato só, então ela se passa o tempo todo em um único lugar, que é uma hospedaria. E a gente tem alguns personagens aí que são divididos, vamos dizer, em criados e em jogadores de cartas, tá? E também tem um personagem que ele é funcionário de um departamento. Então nós estamos falando aqui de jogadores de cartas. E a peça, ela tem um ritmo, assim, bem interessante, porque ela é muito dinâmica, ela é muito fluida na escrita. Não tem aquela transição de dia pra noite, ou espera-se um tempo, muda de ambiente, não. Nela, um personagem já sai, já entra o seguinte e continua a trama. Pra facilitar, eu vou falar primeiro, antes, o nome dos personagens, as funções, porque os nomes dos personagens russos são um desafio para nós brasileiros, meros mortais. Pode julgar o meu russo ruim, mas eu vou falar os nomes para vocês para que a gente lembre mais para frente, tá bom? Nós temos o personagem principal, vamos dizer assim, que é o Ikariev, que chega na hospedaria, então ele é um recém-chegado. Nós temos também o seu criado pessoal, que se chama Gavriushka, e o criado da hospedaria, que se chama Alexei. O Gavriushka aparece aí no começo, assim, da peça, mas em determinado momento ele sai e não volta nunca mais. Além desses personagens, nós temos também os jogadores que já estão na hospedaria. Primeiro, eu tô indo por ordem de entrada dos personagens, tá? A gente tem o Pyotr Pyetraevich Tivoknev. Temos também o Krugwell, que é um jogador, só que ele é descendente de alemão, eles até brincam sobre essa descendência dele. E o Stepan Ivanovich Uteshiterny, que é o terceiro jogador. Esses três já estão na hospedaria, já se conhecem. Temos também o Mikhail Alexandrovich Glov, que é um senhor de idade, e o filho dele, que é o Alexander Mikhailovich Glov. Então eles têm um nome bem parecido, pai e filho. E o último personagem que nós temos é o Psy Stekich Zamuhrishkin, que é o funcionário do departamento aí que vai aparecer. Eu falei o nome para vocês para facilitar, porque na peça mesmo não tem uma separação, assim, no início das peças geralmente a gente tem, né, aquela lista de personagens. Então, para me ajudar na hora da leitura, eu separei esses nomes para poder lembrar depois de quem são esses personagens. Espero que ajude também vocês a se localizar enquanto eu for falando aqui da peça. Depois dessa leve tortura de falar nomes em russo, vamos à trama da história. A história começa com Ikariev chegando nessa hospedaria, e ele chega junto com seu criado pessoal, o Gavriushka, e ali também, junto com eles, está o Alexei, o criado da hospedaria. Nisso que chega o Ikariev, que é o nosso personagem principal, por assim dizer, ele já revela que ele tem uma compulsão por jogos de cartas, né? Ele inclusive tem uma carta especial, um baralho especial, que ele deu até nome e nome de mulher, que é a Adelaida. A carta tem nome, de tanto que ele tem uma compulsão, ele tem até uma relação, né, de conversar com as cartas dele. Então isso já é um elemento cômico particular desse personagem. Então ele tá tremendo de vontade de jogar e de descobrir quem é que está naquela hospedaria
para que ele possa já jogar e receber ali um dinheirinho a mais. Por isso, logo no início da peça, o Ikariev já começa subornando aí o criado da hospedaria, dando um dinheirinho ali para ele, para saber tudo, todas as informações sobre quem que tá ali hospedado e se ele consegue ganhar desses senhores. O Ikariev nesse momento então mal chegou, mas já sai de cena porque ele quer dar uma sondada, ele quer ver que tipo de gente que tem nessa hospedaria. Nisso entram em cena dois jogadores, que é o Shvoknev e o Krugel. Eles já se encontram direto de cara com o criado do Ikariev, que acabou de sair. Então eles encontram com o Gavriushka e esses dois senhores vão fazer o quê? Eles vão subornar o criado do Ikariev para que ele diga tudo sobre o seu patrão. Vocês estão entendendo a história da propina nessa peça? O recém-chegado, ele suborna o criado da casa, né, o Alexei, e os que já estão na hospedaria subornam o criado do recém-chegado. É nesse nível que a peça caminha, tá bom? Tudo isso por informação. Esses dois senhores, o Krugel e o Shvoknev, conseguem tirar a informação do Gavriushka, que é o criado pessoal do Ikariev, de que o seu patrão, sim, ele joga, ele tira dinheiro fácil e, inclusive, talvez na inocência, o Gavriushka lança, né, conta tudo de bandeja para esses senhores, dizendo que o patrão conseguiu recentemente 80 mil rublos em uma aposta. Rublo seria a moeda russa, né, o nosso real. Não se esqueçam desses 80 mil rublos do Ikariev, tá bom? Tendo essa informação, os senhores se retiram do quarto e logo Ikariev retorna e se encontra com os criados. O seu criado pessoal, Gavriushka, sai de cena, não volta nunca mais. E Ikariev tá ali sozinho com Alexei. O que ele vai fazer, gente? O que ele vai fazer? O que será? Ele suborna o Alexei, porque ele percebe que ele conversou com alguém e ele quer todas as informações. Além disso, ele também dá um dinheirinho a mais para que o Alexei guarde uma dúzia de baralhos manipulados como se fossem os baralhos da carta. Por quê? Tá tudo armado para que Ikariev jogue com esses outros senhores que já estão na hospedaria e que ele ganhe o jogo. Mas para ele ganhar o jogo, ele precisa que essas cartas de baralho estejam a favor dele. E ele tem as cartas manipuladas. Inclusive, ele tem alguma sacada assim para conseguir identificar a distância com as cartas de costas, quais que são as cartas que estão sendo ali lançadas. Alexei aceita a propina, recebe essa dúzia de baralhos e então fica tudo acordado de que quando esses senhores forem jogar, as cartas de baralho utilizadas, que são as cartas da hospedaria, vão ser, na verdade, as cartas do Ikariev. Não demora nada e os senhores que já estão na hospedaria retornam, o Shvoknev e o Krugel, só que dessa vez também voltam com o Tichterny, que é um terceiro jogador. Eles já começam a jogar e aí o Ikariev pede, né, pro Alexei trazer as cartas da casa e eles vão jogando. Rapidamente, esses três senhores que estão jogando com o Ikariev percebem que ele tem alguns truques na manga, eles começam a perceber que ele é um trapaceiro, e aí não demora nada para que o Tichterny abra o jogo e fale na lata para ele o que tá acontecendo. Mas isso não vem sem uma proposta de união. Eu vou ler essa parte aqui para vocês, esse diálogo entre o Tichterny e o Ikariev. Estamos aqui na página 193, tá? Começando por uma fala do Tichterny. Ele fala o seguinte, eles estão jogando, né? Ele corta e fala: bem, chega de gastar cartuchos em vão. Ikariev: como? O Tichterny responde: não há nada para se discutir. Será que a gente da mesma laia não pode se entender? Posso saber em que sentido devo entender isso? Ora, sem muitas palavras e sem cerimônia, nós vimos a sua arte e, acredite, sabemos fazer justiça à maestria. Por isso, em nome de nossos companheiros, eu lhe proponho uma união amistosa. Unindo nossos conhecimentos e nosso capital, nós podemos atuar com muito mais êxito do que em separado. O Ikariev: como devo entender o sentido de suas palavras? Ele ainda não tá dando o braço a torcer, ele tá sondando, né? O Tichterny: vou lhe dizer, sinceridade nós pagamos com sinceridade. Nós lhe confessamos aqui com franqueza que tínhamos combinado de derrotá-lo, porque o tomamos por um homem simples. Mas agora vimos que o senhor é conhecedor dos segredos sagrados. Assim, o senhor não quer aceitar a nossa amizade? Ikariev responde: uma proposta tão cordial eu não posso recusar. Então logo esses senhores que estavam aqui jogando, né, perceberam que ele era um trapaceiro e falaram: olha, a gente faz a mesma coisa. Em vez da gente ficar aqui competindo, vamos se juntar e tirar mais dinheiro junto?
O Ikariov topa e eles formam assim uma nova trupe. Esse é o início da peça, vocês já entenderam, né? Chegou o Ikariov, se juntou com os jogadores da hospedaria. Só que agora vem a parte que, assim, senta que lá vem história, porque essa parte é importante de entender. Agora eles decidem ter um próximo alvo, lógico, eles precisam tirar dinheiro de alguém. E eles já têm esse alguém em vista, que é aquele Glove que eu tinha falado pra vocês já o nome antes, o Glove pai, tá? Esse senhor, ele já tá na hospedaria há algum tempo, mas os jogadores não conseguiram até agora tirar nenhum dinheiro dele, porque esse senhor não senta pra jogar de jeito nenhum, ele não aceita jogar. O Ikariov, animadíssimo, se coçando com a ideia de tirar dinheiro desse senhor, já pede para o Tchitcherny buscar esse senhor. Não demora nada, como vocês podem ver nessa peça, nada demora nada. Logo entra o Sr. Glove em cena. E aí, enquanto essa cena se desenrola, o Shvoknev e o Krugwell, eles não estão ali sem fazer nada. Na verdade, eles estão no cantinho jogando cartas, porque se eles chamassem o Glove de cara para jogar cartas, ia ficar muito óbvio que eles estão tentando, né? Chamaram ele só para jogar. Mas eles estão ali no cantinho jogando só para ver se faz um tipo de tentação no velhinho ali. E o Glove conta que ele tá ali nessa cidade porque ele empenhou a propriedade dele por 200 mil rublos, lembre-se desses 200 mil rublos, e que ele tá esperando esse dinheiro ser liberado do departamento para ele receber esse dinheiro em mãos. Só que esse processo, ele tá demorando muito, o departamento não paga ele há muito tempo, ele tá com saudade da família dele e por isso ele já está de partida. E assim que o Glove dá todas essas informações sobre a sua propriedade, seu dinheiro, sua vida, ele repara que os senhores Krugwell e Shvoknev estão jogando, olha para eles e fala: meus senhores, escutem um velho, vocês estão perdendo tempo. Basicamente, ele começa a falar contra o jogo de cartas pra eles, né, assim, dizendo que não vale a pena, que já passou por essa experiência e que não, né, não adianta ficar gastando dinheiro, que isso vai se tornar um vício. O Shvoknev responde o Glove com uma grosseria, né, ele fala: isso daí, lá vem o velhote falar, né, isso é papo de velho, né, porque com você deu errado, que pra mim vai dar também. Ele até comenta assim, né, um cachorro morde uma pessoa na rua, então todos serão mordidos por cachorros, e por isso ninguém pode sair na rua. Enfim, ele começa a dar alguns exemplos pra discordar ali do Glove, né, e pra deixar ele meio sem jeito. Até isso é uma jogada, tá? Porque logo o Tchitcherny vai em defesa do Glove, né, e começa a falar: não, o senhor tem razão, realmente, jogar não leva em nada, um vício terrível. E eles vão criando uma simpatia, o Glove e o Tchitcherny. O Ikariov, nesse momento, fica assim: ué, o que esse cara aqui tá fazendo? Mas logo ele entende que isso é uma jogada. Porque chega o Alexei, avisa que os cavalos do Glove estão preparados para ele ir embora. O Glove, que criou uma grande simpatia com o Tchitcherny, conta que o filho dele, né, como ele tá de partida, o filho dele vai ficar no lugar dele para terminar de resolver esses negócios. Ele pede pro Tchitcherny, que é um cara que para ele parece super bondoso, ficar responsável por seu filho de apenas 22 anos, que está chegando na cidade e que sequer quer ser um comerciante. Vocês estão entendendo a jogada? Então, assim, o Tchitcherny se fez de muito agradável para comprar aquele senhor. E esse senhor confiou o filho dele, imaturo, ao Tchitcherny. Ou seja, se eles não conseguiram passar a perna no velhote, eles vão passar a perna no filho dele. Dito e feito, sai o Glove pai e logo, não demora nada, de novo, e entra o Glove filho, junto com o Tchitcherny, que já fala pros outros senhores, né? Ele vem trazendo o menino, fala: aqui está o Glove, amem-no como amam a si mesmos. E eles começam a bajular o menino, dão champanhe pra ele e começam a chamar ele de Hussardo, porque tem um tipo de soldado na Rússia que era chamado de Hussardo, né, que são soldados assim muito impetuosos, violentos, beberrão, tem uma fama em torno deles. E o menino quer porque quer se tornar um Hussardo, né, ele quer ser um soldado, ele tá se lixando pra ser um comerciante. Então os senhores, percebendo isso, eles começam a bajular e chamam: Hussardo, vivam os Hussardos, um brinde aos Hussardos, e desse jeito eles vão manipulando o pequeno Glove. Resultado disso, o menino já está bêbado, o menino já está jogando, o menino já está apostando tudo. Só que tem um detalhe, ele não tem dinheiro na mão, ele não tem nada, mas ele tem o direito de receber todo o dinheiro do departamento que é do pai dele. Por isso, o Tchitcherny tem uma outra jogada, né, uma outra carta na manga e diz pro menino o seguinte, que ele pode assinar uma nota de câmbios depois de jogar e tá tudo certo, né, ele pode só dar um papel
que depois eles recebem o dinheiro. Então o menino vai jogando e ele vai começando a entrar em débito, porque é lógico, os jogadores têm todas as manhas para ganhar o jogo e o menino tá fadado a perder dinheiro. Ele vai endividando até que chegamos nos 200 mil. Vocês se lembram dos 200 mil rublos de seu pai? Exatamente. Quando chegam nos 200 mil, o Tete Terni fala pra ele, olha, chegamos nos 200 mil, né? Assim, basicamente, consegui o que eu queria. Então vamos parar por aqui, né? Porque a gente precisa de uma garantia. O menino concorda, assina, fácil, né? Assina a nota de câmbio, assina ali também uma procuração para eles pegarem o dinheiro. Só que para ele não é o suficiente. O menino quer continuar jogando. Ele já deu, né, uma nota e fala, beleza, vamos continuar jogando. Mas o Tete Terni fala, não é assim não. Você tem que garantir pra gente, porque qualquer um pode vir do zero assim, sem garantir nenhuma, né, nenhum dinheiro e sair ganhando. Então a gente primeiro quer ver o dinheiro e depois a gente continua jogando, pode ser? Só que o menino entra em desespero total, fica louco, pega a pistola dele e sai correndo dizendo que ele vai se matar. Só que o Tete Terni corre atrás dele, traz o menino pelo pescoço e fala, olha que maluco, esse menino aqui tava já com a pistola na boca pra se matar. E aí eles juntam ali, conversam com o menino, tentam dar conselho, né? Falam que não é a primeira vez que ele vai perder, que é normal perder e faz parte, tá tudo certo. O menino já começa a animar a partir do momento que eles voltam a chamar ele de o Sardo, já anima, já começa a falar, ei, vocês vão lutar com o meu sabre. Ficou assim, menino doido, né? E ele sai de cena porque ele vai procurar alguma garota aí, assim, não tem nenhuma mulher na peça, ele só menciona que ele vai correr atrás de uma mulher que ele tava de olho e assim ele sai. Ficaram os senhores em cena com essa nota de câmbio, mas sem o dinheiro na mão ainda. Rapidamente entra o Zamurrishkin, o funcionário do departamento que tá para pagar ali o Glove, né? Ele chega justamente procurando o Glove, dizendo que precisa resolver algumas coisas de dinheiro. O Tete Terni toma a frente e diz, não, olha, você pode resolver essas coisas de dinheiro com a gente mesmo, sobre o que é. O Zamurrishkin, o funcionário, conta para eles que, na verdade, o departamento tá sem um kopek, sem um centavo, e que ele não tem como pagar esse valor de 200 mil rublos agora, que isso pode demorar muito. E adivinha o que o Tete Terni vai fazer com ele? Adivinha? É isso! Ele vai subornar o funcionário do departamento para conseguir liberar esse dinheiro o mais rápido possível. O funcionário diz que vai fazer um esforço, né? Ele aceita a propina, mas diz que só vai fazer um esforço e vai ver o que ele consegue, né? Mas não garante nada. Sai o funcionário e ficam aqueles senhores ainda sem o dinheiro, reconhecendo que essa situação vai demorar. E esses senhores, os três, o Tete Terni, o Shvoknev e o Krugel, eles mostram que eles estão realmente desesperados, assim, precisando muito desse dinheiro em mãos o mais rápido possível. O Ikaria fica sem entender por que eles estão com tanta pressa, porque é só esperar e o dinheiro vai vir para a mão deles, né? Só que o Tete Terni conta que eles precisam logo porque eles têm outros negócios em vista. Ou seja, eles estão de olho em outras jogadas, em outras cidades que valem muito mais, assim, 500 mil de rublos, e eles precisam disso agora para conseguir continuar jogando. O Ikariev entra na deles e fala, nossa, então a gente precisa realmente desse dinheiro o mais rápido possível. Então chega um momento da peça que é uma jogada excelente. O Tete Terni lança uma proposta ótima para o Ikariev, que eu vou ler para vocês. Vocês lembram dos 80 mil que eu tinha falado para vocês que o Ikariev tinha lá no início? Então, lembra dele agora. Eles estão aqui desesperados, precisando de dinheiro rápido. Ikariev comprou a ideia e falou assim, né? Esse diálogo é entre o Ikariev e o Tete Terni de novo. Começando pelo Ikariev. Ah, com os diabos, e nós aqui sentados, senhores, temos de agir juntos. O Tete Terni, sim, nossos interesses estão nisso. Escute só o que me veio à cabeça. Por enquanto, você não tem por que se apressar. Dinheiro você tem, 80 mil. Dê-nos esse dinheiro e fique com a letra de câmbio de Glove. Você recebe exatos 150 mil, ficaria precisamente com o dobro e até nos emprestará mais, porque agora o dinheiro é tão necessário para nós que estamos prontos a pagar com alegria 3 kopecks por 1. Ikariev, está bem, por que não? Para demonstrar a vocês que os laços da camaradagem, aproxima-se do cofrinho e retira um pacote de papel moeda. Aqui está para vocês, 80 mil. Vocês estão entendendo? O Ikariev entrega 80 mil na mão do Tete Terni, isso aqui na página 232, né? Eles trocam e fica com a nota de câmbio, né? Fica com um papel que ainda não tá com dinheiro liberado. E esses três senhores conseguiram os 80 mil e
saem os três juntos, porque eles têm que resolver os seus negócios. Fica ali o Icariev sozinho agora, celebrando a sua inteligência num longo monólogo, dizendo que está muito feliz, porque no começo do dia ele tinha só 80 mil rublos. Agora ele vai ter muito mais, ele vai ter 200 mil. E ele começa a sonhar com a vida em Petersburgo, né? Isso também é uma coisa que aparece no Inspetor Geral, na outra peça do Gogol, né? Esse sonho com a cidade grande. Então o Icariev fica ali sonhando, imaginando como que seria, e fica celebrando ali como ele é esperto. Mas eu sinto lhes informar que essa alegria dele dura muito pouco. Logo em seguida, na próxima cena, entra o Glove, né, o Glove filho, desesperado, perguntando se esses senhores já foram embora da hospedaria, porque eles levaram tudo dele, ou seja, eles roubaram o Glove todinho. Até aí a gente já entendeu, né, a gente já sabia que ele tinha sido roubado, e entra também o Alexei, o criado da hospedaria, confirmando que esses senhores já partiram de cavalo e tudo. O Glove, então, percebendo que esses senhores realmente foram embora, revela pro Icariev: meu senhor, a gente foi enganado. O Icariev fica transtornado e fala: como assim a gente foi enganado? Então o Glove fala para ele que ele é Glove, assim como Icariev é o imperador da China, ou seja, o seu verdadeiro nome não é Glove. Na verdade, Glove é um cretino chamado Krinitsin, que era um nobre que perdeu todo o seu dinheiro jogando com esses senhores. E esses senhores contrataram Krinitsin, Glove, para poder enganar o Icariev por apenas 3 mil rublos. Além disso, o Glove revela que não existe pai, não tem Sr. Glove, não existe funcionário do departamento, que tudo aquilo era uma grande farsa, tudo aquilo era uma grande jogada e que eles estavam todos jogando para arrancar o dinheiro do Icariev. E eles conseguiram levar embora os 80 mil rublos dele. Agora, sinceramente, você imaginava, você que estava ouvindo esse vídeo, imaginava que isso iria acontecer nessa peça? O Icariev, então, fica transtornado, fica indignado, pega o Glove pelo pescoço, diz que vai recorrer à justiça, vai quase acabar com ele. Nesse momento tem uma parte muito cômica, porque o Alexei, que é o criado da hospedaria, tava ali paradinho assim, só olhando tudo, né? E a gente até se esquece que ele tava em cena. E aí, de repente, ele fala: ih, sujou, a coisa ficou feia, vou sair. E aí ele sai de cena e ficam só os dois, né? O Icariev tá ali com o Glove no pescoço e diz que vai recorrer à justiça. Mas o Glove lembra ele de que não adianta ele recorrer à justiça, porque o dinheiro dele também é ilegal, que ele também estava agindo contra a lei. Então o Glove foge, vai embora, fica o Icariev sozinho em cena, né, transtornado. E a última fala, que é uma parte muito cômica, né, que é como termina a peça, é do Glove aparecendo só na porta e dizendo o seguinte: acalme-se, afinal você só é meio desgraçado. Você ainda tem Adelaida Ivanovna, que é a carta, né? A carta da sorte do Icariev. Aí o Icariev pega a sua carta, né? A Adelaida taca na parede e fala que o diabo que carregue a Adelaida. Ele se revolta, enfim, assim acaba a peça, né? O Glove foge depois de falar isso. O Icariev fica revoltado, manda tudo e todo mundo pro inferno. E acabou. Com certeza essa peça ela é muito melhor quando lida do que esse resuminho que eu trouxe aqui pra vocês. Ela é cheia de elementos russos, né? Tem uma atmosfera bem delineada, ela é muito dinâmica, enfim, ela é muito rica em detalhes. E além disso, esse plot twist que acontece, né? Que é a cartada final que acontece, ela não é muito fácil de prever, porque os personagens, eles são tão interessantes e as cenas são tão dinâmicas e é tudo tão bem articulado que, pelo menos eu, assim como leitora de primeira viagem, eu não tinha percebido o que estava acontecendo. Então tudo isso é muito gostoso de ir lendo e vendo como que aos poucos isso vai sendo revelado. Outra coisa que eu acho interessante que essa peça traz é um traço do Gogol de abordar o tema da hipocrisia, da propina, e aqui ele faz nesse ambiente dos jogadores, né? Já aparecem esses temas no Inspetor Geral e também acho que aparecem em outras peças dele aí que eu tô pra ler também e contar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui pra mim se vocês já conheciam essa peça, se já leram, e se não, se deu uma vontade aí de ler também. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.